Você já teve um daqueles dias em que tudo parece desmoronar ao seu redor, em que o corpo acorda cansado, a alma acorda sobrecarregada e antes mesmo de o dia começar, você já sente que não vai dar conta? Parece que as notícias ruins vêm em fila, que as lutas se acumulam sem trégua, e a sensação é de que Deus está em silêncio, como se Ele estivesse longe, mesmo quando você clama. Se hoje você está passando por um desses dias, ou se já viveu algo assim, quero te pedir, fica comigo até o final. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Não é só um vídeo na internet. É um cuidado de Deus com o seu coração. Talvez você esteja tão sobrecarregado que nem saiba o que está buscando aqui. Mas Deus sabe. E Ele vai usar esse momento para falar com você, para renovar suas forças e lembrar que, mesmo nos dias difíceis, Ele continua no controle. Hoje, a gente vai conversar sobre o que fazer quando tudo parece pesado demais. Quando o coração não aguenta mais, quando as forças se vão, quando a fé parece se apagar. O que fazer no dia difícil? A primeira coisa que precisamos entender é que o dia mau existe. Ele não é exceção, ele é parte da vida. Efésios 6,13 diz que devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E veja bem, o texto não disse o dia mau vier, mas quando ele vier. Isso significa que todos nós passaremos por momentos assim. E não é falta de fé. Não é sinal de fraqueza espiritual. É a vida como ela é. E a Bíblia nunca prometeu que o cristão seria poupado do sofrimento. Pelo contrário, ela nos prepara para esses momentos. Davi chorou no deserto. Jó perdeu tudo o que tinha. Elias desejou a morte. E até Jesus, no Getsêmani, suou sangue tamanha era sua angústia. O sofrimento não te torna menos cristão. Ele te torna humano. E Deus não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais de quem está com o coração ferido. Nos dias difíceis, é comum sermos bombardeados por sentimentos que tentam nos afundar ainda mais. O desânimo, a tristeza, a angústia, a sensação de abandono. Mas é nesse ponto que precisamos tomar uma decisão. Não confiar nos sentimentos, mas sim na palavra de Deus. Jeremias 17:9 nos alerta que o coração é enganoso. Aquilo que sentimos pode parecer verdade, mas nem sempre é. Os nossos sentimentos mudam, se confundem, nos traem. A palavra de Deus, não. Ela permanece firme, constante, fiel. Quando tudo e você grita acabou, a Bíblia te lembra que ainda há esperança. Quando seus olhos dizem não tem saída, Deus responde que faz caminho até no deserto. Quando o medo diz que você está sozinho, o Senhor sussurra: eu estou contigo todos os dias. Por isso, mesmo que tudo dentro de você diga o contrário, confie no que a palavra diz. Ela é mais forte que qualquer emoção passageira. E quando faltar até mesmo força para orar. Por quê? Vamos ser sinceros, há momentos em que a dor é tão grande que a oração não sai. Você dobra os joelhos e só consegue chorar. E aí bate aquele pensamento: nem para orar eu sirvo, Deus não vai me ouvir. Mas é aí que entra uma das verdades mais lindas da fé. Deus entende seu silêncio. Ele escuta suas lágrimas. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Isso quer dizer que até quando a sua voz falha, o Espírito fala por você. Ele traduz a dor que você nem consegue explicar. Então, mesmo que só consiga chorar, chore na presença de Deus. Mesmo que só consiga suspirar, suspire diante dele. Sua sinceridade tem valor. O céu não se move por discursos bonitos, mas por corações quebrantados. Outra forma de resistir no dia difícil é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21 fala justamente disso. Quando tudo parece escuro, é hora de lembrar do que Deus já fez. Davi, antes de enfrentar Golias, se lembrou que Deus o livrou do urso e do leão. A memória da fidelidade de Deus sustenta a fé no presente. Lembre-se dos livramentos que você já teve, das vezes em que parecia que tudo estava perdido, mas Deus agiu. Lembre-se da cura, da resposta, da porta aberta. Você já enfrentou gigantes antes e venceu, porque Deus estava lá. E Ele está aqui agora. O mesmo Deus que te ajudou ontem continua cuidando de você hoje. A memória da graça te fortalece para o que está por vir. E mesmo que você esteja fraco, sem ânimo, sem vontade, não abandone a palavra de Deus. Ela é o seu alimento.
Nem sempre você vai sentir prazer ao lê-la, especialmente nos dias difíceis. Às vezes, ler a Bíblia vai ser como tomar um remédio amargo, mas é justamente nesses momentos que ela age com mais poder. Mateus 4,4 diz que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é o que nutre a alma. Ela acalma o coração, corrige a visão, ilumina o caminho. Mesmo sem entender tudo, leia. Mesmo sem vontade, continue. Aos poucos, a palavra vai trazendo vida, vai curando feridas, vai renovando a fé. Agora, algo muito importante. Nos dias difíceis, muitas pessoas se isolam. E, em parte, isso é compreensível. Às vezes, o barulho do mundo cansa. Às vezes, a gente só quer ficar sozinho. Mas há uma grande diferença entre se recolher e se esconder, entre se calar e se enterrar. Se você for se afastar, que seja para se aproximar mais de Deus. Jesus se retirava para orar. Moisés subia ao monte para ouvir a voz de Deus. Elias foi para o deserto, mas lá Deus apareceu a ele. O problema não está no isolamento em si, mas em como ele é usado. Se você usa o silêncio para alimentar o medo, ele se torna um veneno. Mas se usa o silêncio para buscar a Deus, ele se torna cura. Não se isole de Deus. Ele quer entrar na sua dor, não para julgar, mas para consolar. Ele não te abandona no sofrimento. Ele te carrega nele. E por fim, saiba que o que você sente hoje não é o fim da sua história. É só um capítulo. O desânimo tenta dizer que acabou, mas Deus ainda está escrevendo. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode até não estar vendo saída agora, mas Deus já está preparando o próximo passo. A sua história não termina nesse vale. A sua fé não vai morrer nesse deserto. Você ainda vai sorrir de novo, ainda vai cantar de novo, ainda vai contar esse momento como um testemunho de superação. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é uma frase bonita, é uma promessa. Se hoje o seu dia está sendo difícil, respire fundo. Lembre-se de quem você é e, mais ainda, de quem é o seu Deus. Ele não te trouxe até aqui para te deixar agora. Ele conhece cada detalhe do que você está passando e, mais do que isso, Ele está contigo, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. A vitória pode até não vir como você espera, mas ela virá, porque Deus é fiel. A gente vive em um mundo que cobra resiliência, força, produtividade, mesmo quando estamos machucados. Mas Deus não te chama para fingir que está tudo bem. Ele te chama para confiar. E confiar, às vezes, é simplesmente se permitir cair nos braços dele e dizer: Pai, eu não aguento mais sozinho. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa sorrir o tempo inteiro. No dia difícil, Deus não espera performance. Ele espera rendição. Ele espera o seu coração, mesmo ferido, mesmo frágil, mesmo cansado. O Salmo 147:3 diz: Ele cura o de coração quebrantado e trata das suas feridas. Repara nessa promessa: Ele cura e Ele trata. Às vezes, Deus cura de uma vez. Outras vezes, Ele trata aos poucos. Cuida devagar, limpa com calma, costura as partes rasgadas com paciência. Mas Ele nunca abandona o processo. E se Ele começou algo em você, Ele vai terminar. Não importa o quanto esteja doendo agora. O que Deus está fazendo dentro de você hoje pode não ser visível, mas é real. Tem crescimento acontecendo aí no meio dessa dor. Tem fé sendo amadurecida. Tem raízes ficando mais profundas. Tem coisas invisíveis sendo transformadas. Deus não desperdiça sofrimento. E no tempo certo, você vai entender que esse dia difícil também fez parte do plano. Não como castigo, mas como caminho. Então, mesmo que você esteja chorando, continue caminhando. Mesmo que esteja escuro, continue crendo. Mesmo que tudo pareça parado, Deus está em movimento. Nada está fora das mãos dele, e nem você. Agora, eu quero que você faça um pequeno exercício comigo, aí onde você está. Respira fundo. Feche os olhos por alguns segundos e diga, ainda que baixinho: Senhor, eu confio em Ti.
Mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, eu confio. E sabe de uma coisa? Só isso já é fé. Fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar mesmo com a dúvida. Fé é se agarrar em Deus quando tudo em volta diz para desistir. Então não solta a mão dele. Ele também não vai soltar a sua. Sabe o que mais a gente precisa lembrar no dia difícil? Que nem sempre Deus muda a situação de imediato, mas Ele sempre começa mudando a gente por dentro. Às vezes, estamos esperando uma solução visível, uma resposta, uma porta aberta, um milagre concreto. Mas Deus, com a sua sabedoria que ultrapassa o nosso entendimento, começa a agir dentro de nós. Ele fortalece o nosso coração, firma nossos pés, nos dá paz onde antes só havia confusão. E isso, por mais invisível que pareça, é o maior dos milagres. Tem hora que o problema ainda está lá. A conta continua vencida, o diagnóstico não mudou, a pessoa não pediu perdão. Mas você olha para dentro e percebe que, de repente, tem algo novo em você. Você não está mais sendo dominado pelo medo. A ansiedade perdeu a força. O desespero foi substituído por uma certeza suave, silenciosa, mas firme. Deus está aqui. Isaías 43:2 nos lembra: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo não diz que a gente vai ser poupado da água ou do fogo. Diz que vamos passar por eles, acompanhados, com Deus ao lado. E isso muda tudo. Você pode estar passando pelas águas agora, pode estar enfrentando o fogo, mas você não está sozinho. Ele está contigo. Ele está no barco, mesmo quando a tempestade parece fora de controle. E se ele está presente, então o caos não vai te afundar, vai te transformar. Nos dias difíceis, é normal querer respostas. A gente quer entender por que está acontecendo, por que agora, por que assim. Mas talvez a pergunta que mais importa nesse momento não seja por quê, e sim, para quê? Para que Deus está permitindo isso agora? O que Ele quer te ensinar? Em que ponto da sua fé Ele quer te levar mais fundo? Que parte da sua vida Ele está curando silenciosamente? Às vezes, a dor vem para ensinar a depender. Outras vezes, para ensinar a soltar o controle. Em outros momentos, para nos afastar de caminhos que pareciam bons, mas que lá na frente seriam a nossa queda. A dor não vem de Deus, mas Deus pode usar qualquer dor para o nosso bem. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas, não só as boas, todas, até as lágrimas, até os dias difíceis, até os silêncios. O que hoje parece confuso, amanhã será compreensível. Mas até lá, você é chamado a confiar, um passo de cada vez. E confie também que Deus está levantando pessoas ao seu redor. Porque sim, tem momentos em que Deus vai usar alguém para te estender a mão. Pode ser uma ligação inesperada, uma mensagem de conforto, ou até este vídeo agora, que chegou até você no momento em que você mais precisava. Deus usa tudo. Pessoas, palavras, louvores, lembranças, nada é desperdiçado. E se Ele está permitindo que você escute essa mensagem hoje, é porque Ele ainda está cuidando de você. Ele ainda está escrevendo a sua história. E o dia difícil não será a última página. Em breve, você vai olhar para trás e entender que esse dia que hoje parece escuro, pesado e interminável, na verdade foi um ponto de virada. Foi ali que a sua fé se aprofundou. Foi ali que você aprendeu a confiar sem garantias. Foi ali que você começou a ver Deus não só como Salvador, mas como Pai, como amigo fiel, como abrigo seguro. Talvez você esteja ouvindo tudo isso pensando: mas eu já esperei tanto, já confiei tanto e nada mudou. Eu entendo esse sentimento. É difícil manter a fé quando o tempo parece não colaborar, quando a resposta não vem, quando tudo em volta desanima. Mas há algo precioso sobre os dias em que tudo parece parado. É exatamente aí que Deus está nos ensinando a confiar nele, e não no que vemos. A fé verdadeira se forma no escuro. É na ausência de sinais que ela amadurece. Não é difícil confiar quando tudo dá certo. Difícil é manter o coração firme quando o céu está nublado, quando o socorro parece longe, quando as promessas parecem esquecidas. Mas é nesse lugar que Deus nos encontra de maneira mais profunda.
Ele não nos pede uma fé perfeita. Ele nos convida a permanecer, a não soltar a mão dele, a continuar acreditando, mesmo com os olhos marejados. Lembra-se de Abraão? Ele esperou anos por uma promessa. Anos. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Isso significa que ele continuou crendo, mesmo quando não havia mais motivo visível para crer. E essa fé foi contada como justiça. Porque Deus honra a persistência silenciosa. Deus honra a confiança que permanece mesmo quando a resposta não vem. Então hoje, com tudo isso que você ouviu, quero te convidar a fechar os olhos, se possível, e orar comigo. Não importa onde você esteja, no quarto, no ônibus, no trabalho, na cozinha, essa oração é para você. Uma conversa simples, sincera, direta com o Pai. Vamos juntos? Senhor meu Deus, hoje eu me aproximo de Ti com o coração cansado, com a alma batida, com a mente cheia de dúvidas, mas ainda assim, com fé. Talvez não uma fé forte, talvez uma fé trêmula, mas real. Eu não tenho todas as respostas. Eu não entendo os caminhos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Tu estás comigo. E isso me basta. No meio do dia difícil, eu clamo pelo Teu cuidado. Sustenta-me quando minhas pernas falharem. Me abraça quando ninguém mais entender o que estou sentindo. Me renova quando meu coração estiver pesado. Que a Tua presença me envolva agora. Que eu sinta, mesmo no silêncio, que não estou só. Pai, me ajuda a confiar, a descansar em Ti, a não permitir que a dor roube minha esperança. Me ensina a esperar com fé, a lembrar do que Tu já fizeste, a não esquecer que, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor ainda está agindo. Eu Te entrego hoje a minha angústia, o meu medo, a minha ansiedade, o meu cansaço. Eu Te entrego esse dia difícil e Te peço, transforma o que hoje me faz chorar em testemunho amanhã. Que essa luta de hoje seja a base da vitória de amanhã e que em tudo eu Te veja, eu Te sinta, eu Te glorifique. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, respira fundo agora. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Você não precisa sair desse vídeo com todas as respostas. Mas se você sair com mais paz, com uma fagulha de esperança acesa no peito, então esse tempo valeu a pena. Deus falou com você, e Ele ainda vai continuar. E olha, se ninguém te falou isso hoje, deixa eu te lembrar. Você é importante. Você tem valor. Você tem propósito. Esse momento difícil que você está enfrentando agora não define quem você é. Você não é o que te machucou. Você não é o que perdeu. Você não é o que disseram de ruim. Você é aquilo que Deus diz sobre você. E sabe o que Ele diz? Que você é amado, escolhido, guardado, sustentado. Ele te formou, conhece cada detalhe da sua história, inclusive aqueles que você esconde até de si mesmo. E ainda assim, Ele te chama pelo nome. Ele te olha com compaixão, não com cobrança. Ele te entende até quando você mesmo se confunde. E Ele não te rejeita. Pelo contrário, Ele te acolhe. Ele se aproxima quando ninguém mais se aproxima. Ele levanta você quando ninguém mais nota que você caiu. Tem gente que olha para você e só vê a aparência. Deus vê o que está lá dentro. Tem gente que julga a sua fé pelo seu cansaço. Deus entende seu cansaço como parte da sua caminhada. Ele não espera perfeição. Ele espera a entrega. E se tudo que você consegue hoje é simplesmente continuar de pé, mesmo com lágrimas nos olhos, isso já é resistência. Isso já é fé. Isso já é adoração. Não se compare com ninguém. O que Deus está fazendo na sua vida tem um tempo específico, tem um ritmo só dele. E o tempo de Deus nunca é atrasado. Pode parecer demorado para você, mas para Ele é preciso. Ele está preparando o cenário, está moldando o seu coração, está te fortalecendo por dentro para quando o novo chegar, você não apenas receba, mas esteja pronto para viver com profundidade o que Ele tem reservado. Então segura firme, respira fundo e descansa na certeza de que você não está vivendo isso tudo por acaso. Até os dias difíceis têm sentido nas mãos de Deus. E se hoje tudo que você conseguiu fazer foi chegar até aqui e ouvir essa palavra, já foi um passo importante, já foi fé em ação. Se essa palavra encontrou espaço dentro de você,
Se você sentiu que Deus usou esse vídeo para te alcançar hoje, então eu te peço com carinho, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal Chama do Versículo e ative o sininho. E talvez, através de um simples clique seu, essa mensagem chegue até alguém que hoje está chorando em silêncio, como você já chorou. E tem mais, tem um vídeo novo aparecendo aqui na sua tela agora mesmo. Clique nele e continue recebendo da parte de Deus. O que Ele começou hoje no seu coração não terminou aqui. Ele ainda quer falar com você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que, acima de tudo, você nunca mais se sinta só. Fica com Deus e até o próximo vídeo.